Qual é o princípio fundamental da cura sagrada? As plantas nunca germinariam se não existisse em sua semente o princípio da vida. Daqui a semente, se você abrir a semente, não vai ver o desenho da planta, não vai ver a forma, a cor, não vai ver nada. O princípio da vida, a semente, traz toda a planta. Ela já tem toda a planta dentro de si. Você corta uma semente de abacate, ela tem todo o pé do abacate dentro da planta. Não só o pé, mas tem todo o processo de criação e desenvolvimento da planta, desde como germina, como cresce, até a sua reprodução. Antes do seu fim, reproduz para continuação da espécime. O homem também traz no seu âmago de Sô o princípio da vida, o Filho de Deus, o homem criado à sua imagem e semelhança. Se o homem não tivesse isso, como é que ia acontecer, por exemplo, a reprodução das células? Em 5 anos, mais ou menos, todas as células do nosso corpo são substituídas. Imagina uma célula do coração. Como é que ela sabe o que tem que fazer? Uma célula da pele. Como é que sabe que tem que agir? Célula do olho. Como é que ela sabe que tem que agir? Fazer aquele papel. E assim por diante. Um osso, por exemplo, comporta totalmente diferente do olho, da mão e do coração. Por que a célula sabe? Porque carrega dentro dele próprio, tem o princípio da vida, tem tudo lá dentro. É uma codificação, tipo milhões, trilhões de código de barra que tem todo o homem. Isso não só acontece com plantas, animais, seres vivos, homem. Todo o universo está presente, o mesmo princípio da vida. Existe no universo uma intensa atividade. A mente do universo está presente. Ela é sustentada pela mente do universo. Se a mente que sustenta as ideias, as formas deixar de existir, tudo isso deixa de existir. Quão misterioso e quão profundo é esse significado. Entender isso, você conecta com o princípio da vida. Quando você conecta com o princípio da vida, você ativa o princípio da vida. Por isso que as células degeneradas, as células doentias, vão sendo repostos e desaparece a doença. Existe apenas um mundo. Tudo isso mostra que só existe um único princípio em tudo, ou seja, existe apenas um Criador, um mundo, o mundo de Deus. Existe apenas um mundo. Não existe força alguma que se oponha a Deus. O que é mal, então? Qual é a verdadeira natureza do mal? Se só existe uma força, o que é mal? Se existe uma única força, é evidente que não existe força alguma que se oponha a Deus. Por isso, o mal, ou seja, os sofrimentos, as enfermidades, as dificuldades e as carências dos seres humanos, não são desencadeados por uma força concreta chamada mal. Só existe uma única força, então não tem uma força chamada mal. O que é? O mal surge quando o homem se torna prisioneiro do temor, da preocupação, da raiva, do rancor, do medo, da preocupação, da desarmonia. Os males e o sofrimento por si próprios não exerce nenhuma força ativa, ela só tem força que a mente lhes atribui. É a nossa mente que atribui. Por isso que quando você enfrenta o medo se alimenta da tua energia, teu medo, ela desaparece, não tem força, perde a força. Os males, o sofrimento, a pobreza, a doença, são fenômenos falsos, que são coisas criadas pela mente humana, diferente, desligada da mente de Deus. Ou seja, quando o Jinsô, o princípio da vida, não está ativo, quando não tem a força da vida, não está ativa, surgem essas coisas. O que tem que fazer? Basta ativar o princípio da vida e os males desaparecem. Basta fazer isso.
Só existe o bem, só existe o Disso, só existe Deus, só existe Deus, só existe perfeição, só existe harmonia, só existe Deus, só existe perfeição, só existe harmonia. Disso emman kanzen, disso emman kanzen. O que é mal? O mal não é uma força ativa que contrapõe ao bem. O mal não é uma existência verdadeira, mas sim algo gerado pelos nossos pensamentos. Existe apenas na nossa consciência, só está dentro da nossa cabeça, na mente. O mal não existe. É uma falsa existência que surge na ausência do bem. Então isso, no mundo físico também isso acontece. Quando não tem a presença de alguma coisa, surge no seu lugar uma coisa na falsa presença. Por exemplo, luz. Quando não tem luz, tem sombra. A ciência não estuda a sombra. A ciência estuda a luz. Não há como estudar algo que não existe. Estuda a teoria da propagação da luz, mas não estuda a sombra. Sombra é a ausência da luz. Quando não tem luz, surge a sombra. As situações sombrias na nossa vida também. Falta luz interna, lâmpada para iluminar internamente. Por isso que surgem situações sombrias. No mundo físico também, o calor e o frio. O frio não existe. Frio é a ausência do calor. Geladeira, por exemplo, ar-condicionado. Você não cria o frio, retira o calor. Nós estudamos a termodinâmica do calor. Ninguém estudou termodinâmica do frio. Frio é a ausência do calor. Quando não tem calor, no lugar dele surge o frio. À medida que o calor desaparece, o frio aparece. À medida que a luz desaparece, a sombra aparece. É a mesma coisa em relação à saúde. Quando não demonstra saúde no lugar, aparece a doença. Por que você tem que se alimentar para manifestar saúde? Não para curar a doença. Porque o que existe é a saúde. Mesma coisa, a alegria. Quando você não está alegre, você fica triste. Basta fazer um treino do riso e muda. Por quê? Desaparece a tristeza. Se não fosse uma falsa existência, ela se opõe, ia reagir. Mas não reage. A sombra não reage à luz. A tristeza não reage à alegria. Não se contrapõe. Ela simplesmente desaparece. E a mesma coisa em relação ao bem e o mal. O mal é a ausência do bem. Quando pensamentos tornam negativos, surge uma coisa chamada mal. A cura sagrada, então, é o desaparecimento da doença. Quando você ativa os princípios ativos da vida, os verdadeiros princípios, desaparece a doença. Não cura a doença. A doença desaparece. Da mesma forma que a sombra desaparece quando você coloca a luz, da mesma forma que a tristeza vai embora quando você ri alegremente, o mal também desaparece, a doença também desaparece. O que tem que fazer? Acender a luz, a chama da verdade e da vida. A sombra desaparece. Tem que acender. Aonde está? Está dentro. É a verdade que está dentro do homem. A verdade, conhecereis a verdade, mas a verdade não está fora, está dentro de você. Quando você vê essa verdade, quando ouve a palavra da verdade, essa palavra acorda, né? Por isso que é despertar espiritual, acorda a verdade. Ao conhecer a verdade, você liberta da causa, libertando da causa, o efeito desaparece. Por isso que no ensinamento do Dr. Masaru Taniguchi diz manifestar o Disso. O que é manifestar o Disso? O princípio da vida que nós vimos na primeira tela. Quando você ativa a força da vida, os males desaparecem. Não existe luta da luz contra a sombra. Quando a luz aparece, a sombra desaparece. O que tem que fazer? Iluminar a mente, lendo a verdade da vida, lendo a sutra, lendo livros,
ir praticando a meditação Shinsokan todos os dias. Todos os dias você tem que ler um pedacinho do livro da Verdade da Vida, a Sutra, um pedaço inteiro, e praticar a meditação. O ideal é você fazer isso várias vezes por dia, porque só de manhã você sai legal, mas meia hora, uma hora depois você está atribulado. A meditação Shinsokan, se você conseguir fazer 57 minutos você trabalha e 3 minutos você faz Shinsokan. Claro, você tem que treinar a tua mente. Não, você não faz assim, deixa o mundo dos 5 sentidos e você desliga. Você tem que treinar. Se você treinar a tua mente, você consegue fazer isso. Nem precisa fechar o olho. Deixa o mundo dos 5 sentidos. Pode estar com o olho aberto. Você pode estar fazendo outra coisa, mas você mentalmente está fazendo Shinsokan.